Bem, Francivando, Alisson, eu queria saber o seguinte, vamos retroagir lá na eleição de Valença. O que aconteceu que depois, posteriormente, vocês montaram esse processo judicial e resultou nessa decisão agora do TSE? O que aconteceu lá na eleição de Valença? Me expliquem aí. O que aconteceu, Oscar, é uma realidade que é marcada em todo o país, onde nos municípios, não só nos municípios, isso também em capitais, foi considerado normal caçar mulheres para serem candidatas, para serem trampolim para candidaturas masculinas. Ou seja, a nossa legislação exige. Vocês perceberam isso claramente lá em Valença? Claramente, e em outros municípios que a gente advoga, onde estava lá o cônjuge, o casal sendo candidato, no mesmo partido, na mesma coligação, onde a mulher pedindo voto do marido, tá certo? Lá em Valença, por exemplo, mesmo candidata. Lá em Valença, por exemplo, era a mãe pedindo voto para o filho, mesmo candidata. Outros casais era a sobrinha pedindo voto para o tio, também candidato. E isso não era nada escondido, tá certo? Era inclusive... Se fazia à luz do dia. Se fazia à luz do dia, sem nenhuma, como a gente diz no interior, sem nenhuma cerimônia. Tá certo? Então isso fez com que a gente entendesse que isso não era normal e, vendo a legislação, colocando essa exigência da legislação, a gente entendeu, não, nós vamos ter que trabalhar algo para poder inibir essas candidaturas. Em Valença foi mais flagrante porque existiam lá 3 coligações, uma majoritária e mais 2 proporcionais. Então a gente percebeu que isso ia afetar substancialmente as eleições no município. Mas, Silvano, em que momento vocês, observando esse cenário que o Alisson acabou de transcrever para a gente, decidiram que aquilo dali ia ser um assunto para um processo judicial? Em que momento do tempo daquela campanha? Para você ter uma ideia, essa lei que busca privilegiar, que busca fomentar, que busca incentivar a participação feminina na política, essa lei ela é de 97, que é a Lei Geral das Eleições. Por que só agora? Então a gente também teve essa questão da sacada que o eleitoralista tem que ter o faro para entender o que está acontecendo. E analisando posicionamentos de ministros e conceituados, ex-ministros, sobretudo a ministra Luciana Lócio, que fazia uma defesa da efetiva participação, não é uma participação formal, simplesmente como ocorria. Ela defendia que tinha que ter uma participação efetiva. E com base nesses posicionamentos públicos dela, a gente começou a adentrar, a estudar melhor o tema e começou a preparar essa ação. A gente entendeu que o sentimento, a ambiência que estava formada ali era para uma mudança de paradigma com relação a essa temática. E foi aí que a gente, essas provas, na verdade, já existia, vamos dizer, um sentimento de normalidade. E aí, um princípio basilar do direito é que a lei deve existir independentemente do mau costume. A lei está aí para ir de encontro ao mau costume. Então, como existe a lei que busca privilegiar e existe o mau costume, a gente entendeu que era o momento de chocar e ver e apostar na decisão lúcida do TSE, que foi o que de fato ocorreu agora aí, nessa última semana. Muito bem. A imprensa nacional tem repercutido essa notícia da decisão do TSE em caçar os vereadores de Valença, mostrando que isso pode repercutir muito a nível nacional, com outras decisões parecidas, e falam muito aí do famoso laranjal do PSE, partido do governador, do presidente da República, Jair Bolsonaro. Qual é a percepção de vocês? Qual é a sensação de vocês? O que pode acontecer a partir desse julgamento do Tribunal Superior Eleitoral? Olha, a primeira percepção nossa é que os partidos terão, e agora são partidos mesmo, porque as coligações já não vão mais existir nesse processo eleitoral futuro, é que isso vai servir de pedagógico. A punição pedagógica
para dizer assim, olha, nós não vamos permitir que esse tipo de fraude, às claras, eles continuem se perpetuando, né, nas eleições do nosso país. Eu acho que esse é o primeiro ponto em que a gente vê 6 vereadores eleitos, né, votos, mas que muitos, inclusive, não sabiam da existência daquela fraude, mas foram beneficiados. É aí onde é a diferença. Não precisou você participar da fraude, mas se você foi beneficiado, foi atingido, sofreu os efeitos. Na questão específica do Laranjal, especificamente do PSL, o que é que nós temos? Nós temos aí, mais flagrante isso, em Minas Gerais e Pernambuco. É o que eu já ia me referir. Onde o turismo é a figura mais falada pela imprensa. Onde, por exemplo, nós temos candidatas, mulheres, que receberam R$400 mil, né, que foram para a sua conta e que esse dinheiro foi utilizado em campanhas outras, inclusive masculinas. Então elas foram realmente... Ali é uma fraude. Qual é a diferença grande que tem também? É que aí houve financiamento público. Nós temos dinheiro público envolvido nessa fraude. Então, o que é que a gente... Configura crime. Então, qual é a lição que se tira disso aí? Primeiro, é crime, é fraude, já foi considerada fraude e tem que ser punido. Em relação ao Laranjal, nós temos que ver duas coisas. Primeiro, se houve as ações promovidas dentro do prazo, se foi ágil, se foi ágil para investigar isso. Se tiver tido ações nesse sentido, essas candidaturas, elas também poderão sofrer essa mesma sanção. Caso essas informações só tenham sido colocadas após o processo, após os prazos, então nós não vamos ter mais como punir eleitoralmente, mas temos como punir criminalmente. Aí vai entrar a Polícia Federal, a Procuradoria Regional Eleitoral, para que elas tenham sanções do ponto de vista criminais e também de ressarcimento desses recursos públicos que foram para o financiamento de campanha. Vocês estavam em Brasília acompanhando o julgamento. Chegaram ontem aqui em Teresina, não foram a Valença ainda. Eu quero perguntar assim, qual a informação do clima em Valença, como é que está aí a agenda de vocês, quando é que vocês retornam lá, o que vocês esperam ouvir e sentir na cidade de Valença? A gente, inclusive, Valença está aniversariando amanhã. Pronto. 257 anos, né? Então, assim, Valença, o que a gente tem conhecimento é através da mídia, que está se dirigindo para lá para sentir lá o clima da cidade. E o que a gente sabe é que está um clima bem tenso de instabilidade, a questão a efervescência natural do ambiente político e de uma população também que tem um desgaste já com a atual administração e com a Câmara, com os vereadores de situação que tiveram seus mandatos cassados. Então a gente vê também que tem um clima de festividade por parte da população. Com relação a ir lá, espero que muito em breve a gente possa estar indo lá, até mesmo para pegar aí, quem sabe, até o aniversário da cidade lá, né? É isso, Oscar. Assim, olha, para a gente é um fato importante, é um fato que é pedagógico, mas para nós não estamos felizes por ter acontecido isso. Pelo contrário, nós lamentamos que tenha acontecido isso, que esse processo eleitoral lá tenha sido um processo fraudulento, isso já determinado pelo próprio TSE, e vários municípios do país. O que nós queremos, na verdade, é esse protagonismo que nós assumimos, eu, doutor Francivando, com as nossas leituras, com nossas discussões em casa, ele, às vezes ele em Brasília, eu aqui, a gente discutindo. Esse protagonismo é para uma política melhor, para uma política mais saudável, para um exercício pleno da democracia. Mas aí é o direito ajudando a melhorar a política. Isso, então esse é o objetivo, esse protagonismo que assumimos de utilizar o direito para estar melhorando a qualidade da política no nosso país. E não entrando na ideia do próprio ativismo judicial, mas a aplicação mesmo direta mesmo, a aplicação efetiva do que determina a lei. A gente entende que a decisão foi plenamente acertada, corajosa, a decisão corajosa, sobretudo no ambiente político que nós vivemos hoje, no ambiente onde nós tivemos reiterados ataques a essa política, sobretudo de valorização das mulheres. Nós tivemos o partido do presidente da República declarando, no seu presidente, o Bivar, declarando que a política não era lugar de mulheres.
Nós tivemos o governo brasileiro atual determinando anistia de multa para partidos que não aplicaram o mínimo legal para incentivar a participação das mulheres na política. E nós tivemos deputados do PSL, e não à toa a gente vê esse partido envolvido, deputado do PSL apresentando simplesmente projeto de lei para acabar com essa política de valorização das mulheres, política de cota. Então, por isso que a gente entende que essa decisão ela é corajosa sob o ponto de vista histórico e ela é extremamente necessária sob o ponto de vista legal, porque mostra que o judiciário ele não está alheio a esses ataques, não está alheio ao que está acontecendo, e essa decisão ela vai ter um efeito claramente pedagógico e a gente espera que possamos melhorar, e é um primeiro passo. Esperamos que a legislação possa melhorar nesse sentido e não retroceder como tem alguns aventureiros, alguns saudosos aí indevidamente querendo. E o PSL Piauí quer, num momento em que as ações do judiciário são tão contestadas, estão na descrença da população, parabenizar aí os advogados piauienses que acreditaram no direito, insistiram e conseguiram aí esse resultado para o município de Valença, do Piauí, não só para Valença, para todo o estado, também para o Brasil. Parabéns para vocês. Obrigado. Obrigado.